Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Estou aqui de novo esse ano com Lúcia Harasimiv, sócia fundadora, sócia diretora da DNA de Vendas. Sou super fã da Lúcia, estava aqui comentando que antes de a gente começar a gravar, não tem nenhuma palestrante que eu gosto mais de ver no palco que a Lúcia. Lúcia, muito obrigado por parar aí no meio de um domingo para a gente gravar um pouquinho, falar um pouquinho sobre planejamento de venda. Sempre um prazer bater esse papo contigo. Dani, o prazer é totalmente meu. Eu sou muito fã, não é puxa-saco, não é à toa que a gente patrocina o evento. Parabéns pela organização, parabéns pelo conhecimento que você, assim, nossa, distribui de uma forma enorme, de uma forma gratuita para o mercado inteiro e está levando o patamar de vendas B2B, né, especialmente na transformação toda digital aí para um outro nível. Muito obrigado por nos convidar para estar presente esse ano de novo. Obrigado você, Lúcia. E você sempre tão generosa. Eu sempre pergunto, Lúcia, vamos falar sobre o quê? Ela fala, Dani, escolhe o tema. E eu falo qualquer coisa e ela prepara um material maravilhoso sobre esse tema. E esse ano a gente vai falar sobre planejamento de vendas, que eu acho que é um tema que a gente tem falado pouco, assim, nos últimos anos. A gente falou sobre temas correlatos, mas sobre planejamento acho que a gente ainda não falou nesses últimos 3 anos. E poucas pessoas, talvez ninguém tenha tanta experiência em fazer planejamento de vendas como a Lúcia. Então, vamos explorar um pouquinho esse tema. Mas antes de a gente começar, Lúcia, se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece. Eu sou Lúcia, ele já falou, né? Eu sou sócia fundadora da DNA de Vendas. A DNA é uma consultoria de aumento de produtividade de vendas. Tem 12 anos no mercado que a gente auxilia clientes a aumentar a produtividade. Dentro de uma metodologia que a gente desenvolveu, a gente sempre olha para 4 pilares: os processos, o modelo de gestão, as ferramentas tecnológicas e a capacitação das pessoas. Dentro de cada um desses pilares tem dezenas de pontos que são observados e alinhados para que a estratégia da empresa realmente gere cada vez mais resultado com menos recursos, né? Assim, ou com o mesmo recurso, mais resultado. A busca sempre é de produtividade. Então, a gente, ao longo de 10 anos, atendeu clientes de grande porte, como General Motors, Porto Seguro, Carrefour, Seconsud, de vários segmentos, B2B, B2C, muitas empresas de tecnologia, a própria Resultados Digitais, por 1 ano e pouco foi nossa cliente. Então, o Google, com capacitação da equipe de ads, né, e Waze, e YouTube, que vendem. E há 1 ano e meio atrás, Dani, a gente abriu uma divisão For Small, uma divisão para times de vendas menores. E a ideia era atender pequenos clientes. E entram muitos pequenos clientes mesmo. Mas ainda, mesmo na For Small, a maior parte dos clientes são empresas encorpadas, empresas bem estruturadas. E muitas delas, eu diria a grande maioria, é B2B. Indústrias multinacionais, empresas de serviço, empresas de tecnologia, empresas assim, bem estruturadas e assim, tem nos dado muita sensibilidade, muito aprendizado nessa área de B2B. A gente se especializou muito, é um prazer falar sobre o tema. Maravilha. Eu botei, como a gente tinha combinado, eu botei as nossas câmeras aqui embaixo do dinheiro que está caindo em cima da gente aqui, que é, no final das contas, a gente se planeja, a gente vende para gerar resultado e para gerar din-din no final, né? Perfeito. Lúcia, então vamos falar um pouquinho sobre planejamento. A gente estava conversando antes, e eu vivo isso também. Eu conheço várias operações, às vezes que a gente até considera como referência, empresas muito grandes, e quando a gente para ver como é que eles se planejam, muitas vezes ainda é feito de uma forma bem precária, né? Eu acho que a gente tem, pelo menos eu vi pouquíssimos casos de empresas que têm um planejamento bem estruturado, robusto. Então vamos tentar dar um direcionamento aí para o pessoal, para que eles possam fazer um planejamento mais assertivo e crescer, né? Que é o que todo mundo quer. Com certeza. Bom, eu vou começar falando de planejamento, Daniel, aí você vai me interrompendo, a gente vai batendo bola, tá, querido? Maravilha. A gente planeja nossas operações, e a gente tem falado muito nisso nas várias palestras que vocês escutam, fala-se de uma máquina, né? A operação das empresas como uma máquina. Seja uma indústria que ela produz o produto, vai para o mercado, vê necessidade, desenvolve um produto e traz para a esteira e promove por meio do marketing, a equipe de vendas vende, depois tem que entregar, fazer manutenção e assim vai. Ou seja, uma empresa de tecnologia que desenvolve um produto, mas a esteira corre e a verdade, quem puxa e dá velocidade nessa esteira é a área comercial. É vendas que puxa a empresa. Vendas, quando a equipe de vendas está acelerada, ela faz com que as outras
partes da empresa fiquem tracionadas e ela puxa. Então, o planejamento de vendas ele é extremamente importante, eu diria assim, ele é a ponta do planejamento estratégico das empresas. Porque a partir do momento que a gente define que vai crescer X, daí vai derivar todas as estratégias de qualquer departamento da empresa, seja de produção, seja de marketing, de vendas, obviamente, mas assim, de logística, do que você imaginar, o financeiro, tudo vai derivar, RH, tudo vai deriva definir de... RH, de desenvolvimento de pessoas, contratação, tudo deriva do planejamento do que se coloca como uma meta, né, do planejamento de vendas mesmo que a empresa vai fazer. Tá? Então, para a gente começar a nossa conversa, eu coloquei alguns pontos simples, mas debater alguns pontos para vocês refletirem sobre as operações de vocês. Primeiro ponto, para um bom planejamento de vendas, uma definição da meta. Todo mundo tem a meta do ano definida, ou quase todo mundo tem a meta do ano definida. A questão é como essa meta foi definida. Ela está de acordo com a realidade? Ela é extremamente desafiadora, ela nos motiva a crescer, mas ela é saudável para a tua empresa? Ao longo desses últimos 12 anos como consultora, eu já atendi clientes de bilhão, e eu já vi clientes de bilhão que estavam vendendo muito quebrarem empresas. Porque, assim, também não se. Vender muito e vender bem e acelerar uma empresa também não é tudo, se isso não estiver bem encadeado com o outro. Então, assim, o primeiro ponto de um bom planejamento é uma definição de meta que considere alguns pontos, eu coloquei essas considerações aqui, sinceras. Muitos jovens estão nessa ânsia de buscar investidores e querem engordar o boi, eu não sei como vocês chamam essa expressão, mas eu chamo ela de engordar o boi. Vamos crescer, crescer para multiplicar o nosso faturamento e ter um multiplicador para a gente, para o nosso de ROI, para a gente trazer investimento. A questão toda é que você pode prejudicar o futuro do teu negócio com isso quando você acelera demais. Você botar uma meta de vendas acima do que tua empresa suporta é como você querer que teu carro acelere acima do normal. Se você dá aquelas aceleradas loucas e aquelas freadas loucas, você estoura a máquina do teu carro. Você faz a mesma coisa, é muito pior com uma organização, porque você não trata com coisas, você trata com gente. Então, metas extremamente esticadas, estiradas, além da capacidade do negócio, estressa as pessoas, faz com que as pessoas não aguentem ficar mais do que 1 ano e meio, 2 e vão embora. Uma vez estava numa palestra, não me lembro se era no Summit, no On The Road, do B2B Experience, eu não lembro onde é que era. E aí eu vi um cara de fundo de investimento palestrando assim, pô, porque sales rep é assim. A vida deles é 1 ano e meio, 2 e eles vão embora de qualquer jeito. Eu olhei para aquilo e falei assim, pô, eu não concordo com isso. Não é assim que Não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Ainda mais em empresas que crescem, que abrem espaço para coordenador, para sales ops, para tantas áreas, estruturação de CS, a própria estruturação do marketing depende de gente boa em vendas. Vendas é celeiro para mim, para todas as áreas organizacionais. O cara que tem contato com o cliente, a pessoa que trabalha em contato com o cliente, ela aprende a empresa. Ela vai bem, ela vai ajudar qualquer departamento. Então, eu fiquei olhando aquilo ali, e assim, mas por quê? Porque ele estava se referindo uma grande probabilidade de chance aí, a empresas que vivem no limite de alavancagem, né, em crescimento. E aí realmente estoura e estressa a empresa. Então, assim, uma meta bem definida, é bacana considerar a capacidade do teu negócio. E quando a gente fala de capacidade, é a capacidade de produzir o que você está vendendo, ou se for uma indústria, se for uma representação, uma empresa que vende para empresas produtos, de estocar, de entregar no prazo, de fazer implantação ou aplicação daquilo que você vende. Porque tudo vai derivar. Quando você coloca uma meta, vou crescer esse ano 40%. Então, razoável um crescimento de 40%. Em startup isso não é nada, mas em empresas estruturadas, 40% é uma meta É muito grande. muito grande. E quando você coloca uma meta dessa, assim, a tua logística vai suportar isso para entrega? Se for um software, tua equipe de implantação já está dimensionada para fazer a vazão desse crescimento? E quando considerar esses crescimentos, considere que se você tinha uma empresa que crescia 10, 12, 15, 20% ao ano e você vai puxar a meta para 40%, a aprendizagem dessas pessoas novas e a produtividade delas na curva ali de ramp-up não é a mesma. Tem que considerar isso. Então, essa capacidade do negócio, ela envolve vários fatores que têm que ser olhados, né, para você conseguir fazer isso sem nenhum trauma, porque no final da história, você vender muito e não conseguir entregar, ou não conseguir implantar, ou não conseguir o sucesso do seu cliente, vai arranhar a marca da sua própria empresa. Acho que quem faz negócio para a vida, eu não faço negócio para investidor, eu faço negócio para a minha vida, para a vida dos meus sócios. A gente não tem interesse que ninguém aporte na nossa empresa, ela é lucrativa, então a gente não quer dividir com ninguém o lucro. A gente está ótimo, estamos crescendo bem, estamos fazendo. Então, assim, a gente faz para uma vida. Eu
Se tiver que suspender o marketing da DNA por 1 ou por 2 meses, eu já fiz isso diversas vezes. Porque não vou acelerar a venda se eu não dou Não vou conta de conseguir entregar. entregar, né? Não vale a pena, não tem depois marketing para consertar isso, não tem comunicação, né? Então, fazer uma avaliação da capacidade do seu negócio, do potencial do seu mercado. Se você entende, pô, meu mercado tem um potencial gigantesco, eu estou numa janela de oportunidade. Eu atendo clientes de tecnologia que eles estão vivendo uma janela de oportunidade. Posso dar exemplo de alguns. Eu tenho meu cliente de tecnologia Take, é o maior parceiro do WhatsApp do mundo em inteligência artificial, de chatbots e comunicações de mensageria. Assim, o presidente da empresa recebe ligações de alto nível para desenvolvimento das soluções. Ele tem um potencial gigantesco. Assim, o potencial é gigantesco, mas a meta tem que se traduzir em um número que se e é extremamente agressivo, e claro, confidencial, não posso falar, mas a estrutura tem que derivar disso. Toda a estrutura vai derivar disso. Então, assim, o potencial de mercado ele é um número, mas ele não pode ser avaliado sozinho, porque você também não consegue. A tua capacidade de estruturação de pessoas, de sales reps, de implantação, de gente, não é infinita. Tem um limite, até de executivos, de líderes da empresa, né? Então, casar capacidade com potencial. Quando as empresas já estão estruturadas, empresas de 5, 10, 15, 20 anos, façam um SWOT honesto da sua empresa. Presidentes e diretores de grandes empresas normalmente têm uma visão romântica, apaixonada pelos seus negócios. Você trabalha assim, vê como filho. Ah, a coisa mais linda do mundo. Nosso produto é o melhor e a gente entrega melhor, e a gente faz tudo melhor e o nosso preço é igual ao do mercado. Aí a gente, consultor, vai para campo para entender a real, né? Quando a gente vai, o produto já não é mais o melhor. Um dia já foi, mas já não é mais. O preço já está acima do mercado. Aí ele não entende por que não vende. Então, assim, eu acho que um SWOT, olhar para as fraquezas e forças da empresa, olhar oportunidades e ameaças, olhar isso de uma maneira assim, não míope, né? Verdadeira, ajuda muito no planejamento de vendas. Muitos erros são cometidos aí, Dani. Eu já cansei de entrar em empresas de diversos, de indústria a tecnologia, a serviços especializados, dos donos terem uma visão da sua empresa que não coincide com o mercado. Vou te dizer, nem vou no mercado, que não coincide com a visão que a equipe de vendas tem na empresa. Então, assim, aí num bate-papo sincero, honesto, com o teu próprio time de venda, você vai ver coisas da tua empresa, se você tiver coragem, abrir o peito e escutar mesmo, para perceber coisas que a gente não gosta de ouvir. Eu não gosto de ouvir da minha equipe de vendas, talvez você não goste de ouvir da tua, e os nossos colegas que estão aí também, pode ser que não gostem, mas é importante. É importante porque tem que mexer, né? Em produto, tem que mexer em comunicação, tem que mexer em outras áreas de operação que dão suporte aí, né, as entregas. Esse SWOT honesto. E um último ponto é realmente, a meta tem que ser desafiadora. Se você não coloca uma meta desafiadora, a tua equipe fica estável. Equipe estável, hoje em dia, é sinônimo que vocês vão morrer. Porque por que eu vou correr se eu andando eu chego lá? Se eu deitada, descansando um pouquinho na rede, caminhando um pouquinho por dia, eu chego no meu objetivo. Então, assim, o mercado é acelerado, ele exige conhecimento, inovação. Então, a meta, ela regula isso. Quando eu estou aqui, eu coloco uma meta aqui, eu não sei fazer isso aqui ainda. Eu sei fazer isso. Para eu chegar aqui, eu vou ter que buscar aprendizado. Eu vou ter que buscar inovação. E isso faz a empresa crescer. E empresa que não cresce, não segura gente boa. Porque gente boa quer crescer. Eu contrato uma molecada aí, 19, 20, 21 anos, como estagiário da empresa. Pô, gente inteligente. Mas se eu não tiver vaga para eles darem os próximos passos, eu vou formar super bem, porque a natureza da nossa empresa e de muitas empresas formar, né? E elas vão embora. A única Vai maneira de eu formar garantir para o que elas mercado, né? vão para o mercado. Então, assim, a única maneira de eu garantir que elas vão ficar comigo é eu fazer a empresa crescer, porque a empresa crescendo vai precisar de gente crescendo e abrem-se oportunidades. Eu costumo dizer assim, às vezes, até para os meus sócios, pô, a gente já está numa fase, já passamos dos 40, a gente poderia dar uma desaceleradinha, né? Pô, já corremos pra caramba. Assim, que nada, gente. A hora que a gente fizer isso, a gente morre. Sabe assim, quem não, você, porque para nós pode estar bom, mas para quem está aqui no segundo, terceiro, quarto, se não tiver essa escalada, eles vão embora. E aí a nossa empresa inteira desmorona. Então não dá para tirar o pé mesmo do acelerador. A meta é muito importante para isso. E a O José competição, Falcone, ele fala competição, muito sobre isso. E eu gosto muito dos vídeos dele sobre isso. Oi? Falcone? Isso. E a competição hoje é global, né, Lúcia? Poucas, assim, se a gente não está competindo só com o nosso vizinho agora, né? A gente, quase todos os negócios, a gente está competindo com gente do mundo inteiro. Então, se a gente parar, a gente vai ficar para trás rapidinho, né?
É verdade. Assim como a gente fica para trás porque entram empresas de fora aqui, a gente tem, quando a gente cresce, se desenvolve, busca estar na frente, a gente começa a abocanhar mercado fora. Eu nunca fiz esforço para vender fora do Brasil, mas começaram a surgir clientes e a gente já está atendendo 3 países fora do Brasil. Ah, que legal. Mas em função de eles entrarem para o inbound, de reconhecer o serviço, então é natural. Tem uma frase que diz assim, quem não cresce, desaparece, né? Eu gosto dessa frase, ela é simples, mas ela traduz bastante o mercado. Então temos que crescer. Que legal. Tranquilo aqui na meta, Dani? Maravilha. Show de bola. 2 provocadinhas, né? Que é a questão do alinhamento sobre a percepção do posicionamento do seu negócio. Sabe, vai tomar uma cerveja hoje no happy hour com seus chefes, com essa equipe de vendas, ou se você é o dono, né, com a sua equipe, como um todo, senta na mesa e pergunta a percepção. Quem é o melhor no que a gente faz? A gente faz 3, 4 coisas. Quem é o melhor do mercado em cada uma dessas coisas? Eu não sou melhor em tudo que eu faço. A minha empresa não é melhor em tudo que ela faz. Putz, consultoria eu acho que eu sou uma das melhores. Vamos falar ali com a galera que é boa. A gente bota para quebrar. Mas tem coisas que a gente não faz ainda tão bem feito. Pô, eu tenho parceiros, eu tenho colegas aí que me desafiam no marketing. Vocês fazem algumas empresas, startups especialmente, que a molecada não vai para dentro de cliente, que fica dentro do escritório. Eu não consigo fazer isso. 80% do meu tempo é dentro dos meus clientes, é em operação dos meus clientes. Sei lá, 10 a 15% é dentro das 3 empresas nossas, da agência de marketing digital, da consultoria for small e da consultoria grande. Eu não tenho tempo de escrever os textos como eu gostaria, com a qualidade que eu gostaria de fazer. Pô, mas isso me incomoda. E a minha equipe de vendas me cutuca todo dia. O Kaique, quero uma homenagem pro Kaique aí, meu sales rep. Todo dia ele me bate com relação a isso. Então, mas é isso, sabe assim, a gente tem que ter essa percepção. Ele fala, pô, o seu fulano tá lançando artigos em outro nível, não sei o que, você tá fazendo não sei o que lá. A gente tem que estar aberto para ouvir isso. Então, a questão da percepção, né? E essa posição, e o público, depois que você vê a tua empresa interna, e o mercado enxerga como? Como é que o mercado te enxerga? Se você tiver coragem também de escutar, né? Às vezes, quando a gente perde vendas, eu pego uma pessoa do marketing e peço para ligar e perguntar por que a gente não foi escolhido. Para entender por quê, qual Claro. foi a percepção que eles tiveram da gente, né? Importante a gente saber isso com relação ao mercado. E aí, uma última perguntinha para fechar esse bloco. E o Google? Ele te enxerga assim? A pessoa diz para mim, não, porque a nossa solução é a melhor solução do Brasil na área XPTO. É? Vamos ver? Aí eu digito no Google, melhor solução para isso. Não está na primeira página, não está na segunda página, não está na terceira página. Pode ser até que seja mesmo, mas ninguém sabe. Então, assim, não adianta. E você quer ver isso, uma coisa assim, tem algumas culturas, sabe, Dani? Os americanos, eles não têm os melhores produtos em geral, mas o marketing deles é de matar, eles comunicam muito. Mas algumas culturas, como a alemã, a Suíça, a Holanda, eles desenvolvem produtos excelentes, mas não comunicam. Então, assim, a gente tem uma sinergia, parece que a gente é atraído para clientes alemães. Não sei por quê. Eu tenho muito cliente alemão. E, assim, é o cliente que eu amo atender. Por quê? Você chega lá, produtos de altíssimo nível e o marketing está muito aquém. É muito mais fácil acelerar o marketing do que desenvolver um produto bom, né? Assim, olhar um pouquinho no Google. Bom, falamos da meta, trabalhamos bem ela. Agora vamos entrar em estratégia. Quer falar mais alguma coisa de meta? Fica à vontade, meu amigo. Não, eu acho que essa meta global, eu acho que realmente talvez seja o principal desafio de todo mundo, né? Assim, muita gente me pergunta como definir. Eu acho que essas são variáveis importantes, que a gente precisa levar em consideração na hora de definir. E aí, a partir de agora, a gente precisa desdobrar isso aí. Que acho que é o que você vai falar agora. Isso. Então, aí, assim, elaboramos o número, temos ele, temos certeza que temos capacidade de investimento para fazer ele acontecer em gente, em todos os recursos que a gente vai precisar, a gente parte para a estratégia. Qual é o caminho? Quais são os caminhos para chegar lá? Então, assim, basicamente, quando eu falo em estratégia para planejamento de vendas, eu olho para os 4 P's clássicos do Kotler. Tem gente que fala em 6, em 8, em 10 P's, eu gosto dos 4. Para mim, resume bem, né? valor na DNA, que é simplicidade. Se não for fácil, objetivo, rápido, intuitivo, cara, pensa numa forma melhor, porque não vai funcionar aqui. A gente é muito ligeiro, não funciona. Então, assim, vamos para os 4 que são básicos. O teu produto é bem definido? O corte, o escopo, não que você vai mudar o produto, mas a forma de vender, se é tecnologia, os módulos, se é a indústria, cada tipo de produto com os materiais, mas está bem definido o teu mix de produto? O teu preço está de acordo com o mercado? Ah, o meu produto é muito melhor e o preço é um pouco maior. Ok, uma estratégia. Eu entrego muito mais por um pouco mais. Ah, eu entrego a mesma coisa por um preço um pouquinho abaixo. Pô, campeão, eu entrego a mesma coisa pelo mesmo preço, mas a minha equipe de vendas é fenomenal. Só que tem que ter uma lógica nisso.
Eu não posso ser tudo igual e querer ter um preço muito alto. Ou querer ser tudo igual e um preço muito baixo também, porque tem alguma coisa errada. Do mesmo jeito, os extremos aí tem. Mas essa definição, não existe marketing que conserte isso. Um produto, um preço muito acima ou muito abaixo aí, um preço muito acima ou um produto muito abaixo, tem um limite na escala aí que não tem estratégia que corrija. Então, essa percepção apurada e essa correção é importante para a estratégia. E uma vez que o produto e o preço estão definidos, como é que eu estou falando de uma forma rápida, é uma palestrinha não, uma palestra, né? Uma palestra rápida, a gente poderia descer só em estratégia de produto, Claro. fazer uma palestra só sobre isso, é muito grande, né, esse tema. Mas de uma maneira geral, estou com isso bem definido, como é que eu comunico e atraio? Que canais eu vou usar para vender isso? A força de vendas interna, externa, via representação, via distribuidores. Esses canais, esses números, tudo isso está bem claro na sua cabeça? E assim, a minha sugestão é que todos os anos, ou nas revisões do próprio planejamento ao longo do ano, a gente se debruce em cima disso. A gente está dentro da DNA numa discussão bem grande com relação ao produto. A gente tinha DNA Enterprise e aí criou a For Small. Começamos a vender bem aqui, graças a Deus aqui também, mas aqui começou a acelerar pra caramba. E tem um buraco no meio das duas. Grandes empresas e empresas de médio e grande porte. Mas tem muita empresa daqui que quer projetos maiores, mas não quer aqui ainda. Então nós estamos revendo o produto. Estamos reconstruindo, redesenhando. Então, assim, é uma coisa dinâmica, não é uma coisa que você faz uma vez e está pronto. É uma coisa que quando você percebe que as vendas caminham para aqui e para ali, exigem que você faça coisas diferentes, né? Porque tem oportunidade maior de ganho aqui. E entender claramente canais e a parte de comunicação. Quando eu falo de canais, eu me refiro à força de vendas própria, ou terceira, né? Como eu já falei. Então, eu coloquei uma imagem aqui para a gente ver de uma forma visual, para nós visualizarmos isso que eu estou falando. E fica bem didático aqui. Oi? Acho que essa imagem fica bem didática, o que você está falando. Acho que abre, né? A gente traçou a nossa meta, conseguimos chegar num número. Uma coisa legal para a meta que a gente faz também, eu não falei, e a gente faz não só para nós, mas para os nossos clientes, são normalmente 3 cenários de meta. A meta, assim, qual é a meta que a empresa quer? Que é desafiadora, que é legal, que, poxa, vai dar um crescimento bacana e que nós vamos ficar felizes com ela e temos dinheiro para investir ou vamos buscar capital para investimento, é uma meta do meio. Se tudo der errado, uma meta para baixo. Se as coisas foram melhores do que a gente esperava, uma meta para cima. A gente traça dentro da nossa própria empresa, então, esses 3 cenários, né? Porque eu acho que dá uma visão e nas revisões que a gente faz bimestrais, a gente não faz trimestrais, a gente faz bimestrais. A gente faz as correções para cima, para baixo, para onde está mais azeitado para corrigir, né, o nosso planejamento. Então, temos esse número. Qual é o caminho que a gente vai construir esse número? Quanto desse número vai vir da base de clientes, quanto virão dos novos clientes? É uma divisão que também as empresas quebram a cabeça, viu, Dani? Eu entro em indústrias, em clientes B2B, que, sei lá, 40%, 50%, 70% da venda é feito na base. Parece, para muitos segmentos, quem vem em tecnologia pode achar isso loucura. Mas em alguns segmentos isso é verdade. E não existe um planejamento para venda na base. Ele corre assim como se fosse inercial, assim, anda por ele mesmo. Geralmente a gente dedica muito tempo, esforço, gente para aquisição de novos. E realmente a maior parte das operações de concorrência dá uma negligenciada e não tem tão estruturado para convidar para a base. Justamente. Então, assim, olhar para a base, entender o potencial da tua base. Você é uma indústria, por exemplo, você tem 15 produtos, sei lá, químico, qualquer que seja lá, o que você represente insumo, e o teu cliente compra 2, mas tem potencial para o negócio que ele opera de comprar mais 3 ou mais 5. Quanto é em volume disso que ele poderia comprar? Qual é o potencial que você poderia vender dentro da própria base que você tem? As empresas não têm nenhuma planilha disso que preveja isso. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra em clientes com venda recorrente, é fazer uma análise disso, porque tem ouro já, você já tem relacionamento com o cliente, ele já tem cadastro aberto, você já tem meio caminho andado, se organizar essas informações, tem gente que tem a meta batida só com um percentual do potencial da carteira, não é extrapolando o potencial da carteira inteira, é um percentual do potencial. Então, poder olhar para isso é muito legal. Olhar para a base, olhar para o potencial e traçar esse número. Daquele primeiro número, estabelecemos esse ano que a meta, sei lá, vamos botar um número de bola, tá? É 10 milhões. Desses 10 milhões, quantos vão vir da base e quantos a gente vai buscar de novos? Vamos botar 4 milhões para a base e 6 milhões de novos. Tem que ter um número separado para isso. Porque eles vão exigir ações de marketing, ações da força de vendas distintas. E todas as rotinas, todos os planejamentos, todos os indicadores meio vão derivar daí.
Então, eles têm que sair certo aqui do começo. Ainda dentro de estratégia, o que vai vir quando a gente define canais, né? Como é que a gente vai vender? O que vai via representante? Quanto dessa meta em reais vão vir ou em dólares, né? Vão vir por representantes? Quantos vão vir pela equipe própria, seja de field sales, né, vendedores de campo, ou inside sales, equipe interna, muita gente ainda chama de telemarketing, né? Mas são equipes que trabalham dentro do escritório. E quantas vêm de programa de canais? Não, você nem sei o que é programa de canais. É uma estratégia barata de se crescer e inteligente. Você sabe que você vende um produto, por exemplo, de tecnologia, que a pessoa que compra esse produto normalmente recebe indicação de um contador. Por que não você ter relacionamento com um pool de contadores e esses contadores poderem indicar seu produto e você ter uma parceria com eles, X indicações, ou um FII, ou uma viagem, ou uma campanha, sei lá, tem diversos desenhos, né? E disso, mas assim, muitas empresas crescem, é uma forma de se escalar sem muito investimento, com inteligência, com um programa bem desenhado. Então, acho que a Nara deve falar sobre canais, né? Temos toda uma trilha aí de canais. E você falou de contadores, né? A gente teve, ano passado, o Marcelo contou o case da OMI, que eles tiveram um crescimento via canais gigante, com parcerias via contadores. Então, a gente tem na área de novo esse ano, tem várias palestras sobre canal, se o pessoal quiser aprofundar. É uma coisa tão natural o canal, né, Dani? Assim, e muitas empresas ainda não exploram isso. A gente tem uma agência de marketing digital com DNA de vendas. A gente entra num cliente, ele não tem a plataforma de automação. A gente não consegue trabalhar sem uma plataforma de automação. A gente vai ter que contratar uma plataforma de automação. Pô, a gente é parceiro da RD. É óbvio que a gente vai indicar a RD. Ah, não, porque a gente ganha da RD. Não, é porque a gente trabalha com a RD, porque a gente conhece todas as funcionalidades, a gente sabe integrar com tudo que a gente precisa para trabalhar. Então, o canal é uma coisa natural. Assim como muita gente explora via arquiteto, via médico, dependendo do negócio que você faz, aqui é uma coisa extremamente importante pensar. Bom, mas voltando para o nosso foco, que é planejamento de vendas. Vamos lá. Entender isso aqui em termos de números é extremamente importante para a estruturação de gestores, de equipes de vendas, de investimento que você vai desdobrar para cada canal em marketing, comunicação, em evento. Como é que você vai distribuir teu dinheiro, tua verba de marketing? Quanto do teu marketing esse ano vai para evento, quanto vai para marketing digital, quanto vai para, sei lá, ações com clientes da base? Isso vai depender do que você quer de esforço em cada um deles, né? Então, serve para dimensionamento. Ainda dentro do field sales, uma divisão extremamente importante é a questão geográfica e por segmento. Aí vai uma dica, tá, gente? Se o que você vende é uma coisa extremamente complexa, não é porque é venda complexa. B2B normalmente a venda é complexa, mas tem vendas muito complexas. Projetos que você vende de 1 milhão, de 2 milhões, de 10 milhões, tem projetos muito grandes. Eu tenho clientes nessa área, que são soluções muito grandes para empresas corporate. Não dá para o segmento ser geografia. É melhor que todo mundo esteja ou em São Paulo, ou em uma cidade de Santa Catarina, em Curitiba, sei lá, onde é que seja a base do seu negócio, e que essas pessoas se especializem na vertical do que ela está geograficamente. Não adianta eu estar na cidade do cara e eu não entender profundamente o negócio dele. E entender profundamente um negócio para fazer uma venda grande, de 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões como solução, é entender profundamente, não é raso. Então, essas questões de segmentação de field aqui é muito importante para o planejamento. E até para a definição das metas. Quanto eu quero vender nesse segmento? Quanto eu quero vender nessa praça? Vai derivar das decisões que eu tomo com relação ao planejamento. Certo? Maravilha. Então, fechamos ainda dentro de estratégia, né? Como é que eu pretendo fazer a atração dos meus clientes? Como é que eu vou atrair? Como é que eu vou movimentar? Seja na base, sejam os novos. O que eu vou fazer de inbound? O que eu vou fazer de outbound? O que eu vou fazer de mídia on, de mídia off? O pessoal não fala muito em mídia off, né? Mas assim, ainda o meu investimento em marketing maior da nossa empresa é em mídia off. São os eventos. A gente patrocina uma série de eventos ao longo do ano. O teu é digital esse, né? Mas o outro não é. Né? O outro não é. Novembro tem o presencial. Vocês também estão juntos. Estamos juntos, se quiser. Então, assim, e tem uma série de outros. A nossa maior verba é para isso. E muitos clientes meus, B2B também, a maior parte das verbas também são off. São em eventos, feiras dos segmentos deles e assim vai, né? Então, assim, saber dividir esses percentuais e entender que para onde vai a verba tem que casar com um resultado para o marketing, ter métricas e ter controles, que esse planejamento, ele é feito, ele é executado, mas ele precisa de insumo para retroalimentar
e ele ser aperfeiçoado e melhorado a cada ano, né? Então, olhar para essas mídias, olhar para essas práticas é fundamental, em cada uma das verticais. Eu tenho uma consideração, né, com relação ao outbound. Tem muita solução. A DNA nasceu há 12 anos, eu nem pensava em inbound, eu só fazia outbound e eu fazia mesmo, sozinha, ligando e mandando e-mail de cliente para cliente. Isso hoje é uma estratégia bem popularizada e a gente tem recebido, assim como eu, acredito que vocês também têm recebido, aqueles e-mails que dizem assim: boa tarde, Daniel, tudo bem? Estive olhando o site da B2B e percebi que a sua empresa tem um potencial de não sei o que lá. Eu atendo clientes como vocês, resultados digitais, lá, 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 e gostaria de conversar com você. Mas se não for com você, me indique quem seria, não sei o que lá. Gente, assim, na boa, nós estamos num evento de B2B. Negócio com negócio. A maturidade das pessoas, a maturidade dos profissionais é diferente de outros segmentos em geral. Não dá mais para fazer outbound assim. Outbound não é a ferramenta, outbound não é a cadência simplesmente. Tudo isso faz parte. Outbound é buscar um cliente, assim, é você entrar em contato com o cliente de uma forma que ele não pediu por você. Você está entrando na dele. Tem que ter muita sensibilidade para fazer isso, para não queimar a tua marca, não queimar a tua estratégia, não desperdiçar cartucho de clientes que podem ser grandes para a tua empresa. Eu sei fazer outbound, eu nasci fazendo outbound e hoje eu sou uma defensora de forma muito agressiva do inbound, porque eu acredito na educação, eu acredito que marketing é educação, quanto mais a gente educa, mais a gente atrai. E a melhor estratégia de outbound é casada com inbound. E as empresas B2B que eu conheço, Daniel, se eu estiver errada, por favor, me corrija. É assim, marketing faz inbound, equipe comercial faz outbound. Um nem sabe que o outro trabalha, não existe estratégia casada, não se conversa. O que é feito no outbound não volta para a ferramenta de automação de marketing. As cadências não se conversam, não tem inteligência. Então, assim, nós estamos numa era da automação, a gente está na era da inteligência. Isso tem que ser feito junto, isso tem que ser feito casado. Esses dias eu estava numa reunião de conselho de uma multinacional americana. E aí eles vendem para grandes empresas, enormes empresas. E aí eles estavam assim, tem um número limitado lá de clientes. Se eu não me engano, sei lá, 300 clientes no Brasil. Eu não lembro o número exato, tá? Estou chutando aqui, pode ser até que o número esteja errado. E aí eu sentei assim, e aí eles abriram uma planilha com esses 300 clientes. Temos que entrar nesse cliente. Desses 300, vamos lá, 70 já são nossos clientes. Estou chutando números, mas para dar um exemplo. Uhum. E os outros 230 ainda não são. Bom, nesses 230, com quem vocês já conversaram? Tem ali nas colunas alguma coisa que eu possa ver com quem vocês já conversaram, para quem vocês já fizeram proposta? E tinha algumas informações legais. Bom, aqui a gente já está no pipe, está em prospecção, isso aqui a gente já apresentou uma proposta aguardando. Tinha lá um mapeamento. E aí, mas assim, a imensa maioria nunca tinha sido tocado. Então vamos supor que dos 300, 180, 190 não tinham sido nem tocados. Mas é nesses que a gente tem que chegar. Aí eu falei assim, vocês querem apostar comigo? Que mais da metade desses caras já entrou em contato com vocês e vocês não fizeram nada? O marketing estava na mesa. Eu falei assim, abre o RD. Eles usam RD Station também. Abre o RD. Aí ela abriu o RD. Eu falei, sorteia aleatoriamente alguém aqui. Fala o nome. Aí fulano falou, eu peguei ele da planilha. O outro aqui, outra empresa, outra. Peguei 3 empresas. Abri o RD pelo nome da empresa. Os cargos que eles precisam falar no segmento que eles vendem, eu estou falando de uma empresa que tem ação na Nasdaq, tá bom? Não estou falando de empresa pequenininha. Já estão dentro da base. Como é que você quer ir pescar no oceano, cara, se o cara está dentro do teu aquário e ninguém está pescando aqui dentro? Então, assim, às vezes as pessoas entram na moda, outbound, vão lá, ferramenta, cadência. Cara, para, simplifica. O que você precisa? Com quem você tem que falar? Como é que você vai falar com cada um? Será que essas pessoas já não falaram com a gente? Como é que a gente chega lá? Tem maneiras mais inteligentes de se fazer isso gastando menos, entende, Dani? Então, assim, eu aprendo muito com a molecada que fala sobre isso, que produz conteúdo, mas assim, tem que ter sensibilidade, especialmente em tickets maiores, Eu não só acho que o produto erro, inicial, mas a cadência, né? Oi? eu acho que o erro maior é tentar ultra automatizar abordagens, porque um outbound, como você falou, entrar em contato com entrar numa conta nova é algo delicado, que precisa ser muito contextualizado, muito personalizado. E às vezes a gente tenta automatizar demais e a gente acaba entrando nesses e-mails muito genéricos, essa abordagem muito fria, pouco contextualizada, pouco personalizada. Eu acho que às vezes muito o erro está aí, a gente tentar, já que hoje eu tenho ferramentas que me permitem falar, eu vou tentar falar com um mercado muito grande e fazer isso de uma forma muito pouco personalizada.
e contextualizada, que é a essência de uma boa prospecção, é você conseguir fazer isso de uma forma ultra contextualizada, né? Perfeito. É assim, exatamente como a gente pensa. Assim, se é para fazer um outbound bem feito, eu preciso falar com o diretor comercial do Itaú. Pô, é uma empresa que me interessa. Eu amo Itaú, tá? Eu fui trainee do Banco Itaú. Eu sou uma pessoa apaixonada. Itaú é o banco dos engenheiros. Então, eu estou fazendo assim que eu amo. Todas as contas de todas as minhas empresas, todos os colaboradores, é tudo Itaú, porque eu sou apaixonada por ele. Banco inteligente. Então, vou fazer uma propagandinha deles. É que eu não ganho nada para isso, mas é porque eu gosto mesmo, tá? Adoro a família Moreira Salles porque são botafoguenses fanáticos e eu sou um botafoguense fanático, então eles ajudam bastante meu time. Por isso eu tenho um carinho pelo Itaú. Mas vamos lá. Ó, a parte do Unibanco é o banco dos advogados. Imagina, os advogados com os engenheiros são invencíveis. Então, então, assim, eu quero falar com o diretor comercial, o vice-presidente comercial do Itaú de vendas. Não adianta eu achar que o e-mail que eu mandei para qualquer pessoa do Brasil vai se encaixar no e-mail que eu vou mandar para ele. Ou numa mensagem do LinkedIn, ou seja lá por que canal eu quero alcançá-lo. Tem que ser uma coisa customizada, tem que ser cuidadosa, tem que ser delicada, tem que ser sensível a isso. E não tem fórmula mágica para isso, não tem template de e-mail para isso. Tem para falar SMB. SMB, tudo bem, a gente automatiza, vamos lá, tem que ser mais rápido, tem que ser mais barato, até porque a solução é mais barata. Mas Uhum. quando você sobe um pouquinho, você tem que aperfeiçoar. E eu vou te dizer, tá? Até no SMB com molhinho humano, o resultado é outro. Com cuidado humano, coração ali, a alma no e-mail, no contato, não tratar como massa, o resultado é outro, né? Então, assim, essa questão da atração, Dani, ela deriva, ela tem que fazer parte do planejamento de vendas. Assim, não adianta a área comercial, por favor, VPs e diretores comerciais, não sejam mais assim ingênuos de achar que vocês vão fazer todos os números no braço. O digital, os eventos, o marketing é extremamente importante para o resultado de vendas. Não dá para fazer um planejamento de vendas desconsiderando as ações ou as estratégias ou tudo que é possível fazer no marketing. E ele não vem depois, ele vem junto no planejamento, nesses pensamentos, nas divisões de verbas, em repensar, vamos fazer mais isso, menos aquilo. É nesta hora, porque é nesta hora que a gente vai rever para onde é que vai cada número de quem a gente vai cobrar e responsabilizar. Né? Então, a importância da atração. E aí, ter uma visão clara no planejamento de novos. Como é que nós vamos fazer o funil? O que nós vamos trazer de visitantes, de lista, de clientes não identificados, né? O que nós vamos fazer com eles para que eles se identifiquem, para que eles se transformem em leads qualificados, MQLs, né, leads qualificados pelo marketing, para serem leads aceitos por vendas, leads qualificados por vendas do SDR, para virarem reuniões e depois passarem por todo o funil de vendas e virarem cliente. Isso aqui, ó, é funil de marketing até aqui. Aqui recebe o SDR, o pré-vendedor, que vai qualificar até aqui. Aqui que ele, até aqui ele qualifica, aqui ele passa a bola para o time do comercial, seja para inside sales ou para field. Esse ops aqui, ele se desdobra em 3, 4, 5 etapas, dependendo do negócio que você vende, que é a operação, que é o funil de vendas mesmo. E que depois, quando se transforma em cliente, ainda se abre num funil da base de CS para fazer vendas na base. Então, o teu planejamento de novos, ele tem que partir de um planejamento deste funil. Isso tem que ser numérico. Eu sei quantos clientes eu preciso com ticket médio X para eu bater a meta que eu me comprometi, aquele primeiro número do primeiro slide. Para isso, eu vou precisar de quantas reuniões? Aí eu chego em empresas, eu estou falando para você de multinacional, não estou falando de empresa pequenininha só. Eu entro em muita empresa pequenininha também e converso, dialogo, mas eu gosto de dizer assim, porque às vezes e a pessoa tem um único funil. Aí eu falo assim, tudo bem, único funil. Ela falou assim, mas qual é o ticket médio? Ah, Lúcia, não dá para calcular ticket médio. A gente vende coisas assim de 30 mil e 5 milhões. Eu falei, sim, mas vocês não têm um ticket médio? Então, assim, vocês querem quebrar a operação? Querem tratar os negócios em torno de 30 mil de um jeito e de 5 milhões de outro? Então, vamos quebrar em 2 funis? Na DNA, a gente faz assim. For Small é um funil, Enterprise é outro funil. É Os porque funis são diferentes. todas as taxas são diferentes ali. As taxas são Quando diferentes você para me dar. misturar, você perde visibilidade de tudo, né? Perfeito, a gente trata diferente porque as taxas são diferentes. Porque para eu fazer essa minha conta, a minha meta é o que eu quero aqui. Eu preciso desdobrar ela em quantidade. Se eu quero faturar os 10 milhões lá, mas espera aí, Lúcia, 10 milhões não é só nesse funil. Nesse funil são 7 milhões. Sei lá, os 6 milhões, os 4 foram lá para a base, então não estão aqui. Desses 6 que vieram para cá, mas eu quebro 3 nos clientes grandes e 3 nos pequenos, por exemplo. Então é 3 aqui. Porque eu tenho que conseguir fazer esse funil inverso para fazer meu planejamento.
Então você tem que ter essa coerência de entender se é um funil único, se são dois, mas tem que ter ticket médio, porque se eu não tiver, como é que eu transformo 3 milhões em número de clientes? Em número de visitas? Ah, Lúcia, mas eu vendo consultoria na corporate de 100 mil e vendo consultoria na corporate de 2 milhões por ano. Não, tem que ter um ticket médio. É claro que 2 milhões uma vez na vida, outra na morte. E 100 mil também, graças a Deus, uma vez na vida, outra na morte. Tem um monte que fica no meio do caminho aí. Então, eu tenho que ter um ticket médio para fazer minhas contas. Aquela história, né? Cabeça na geladeira, o pé no forno, o umbigo vai estar em temperatura ambiente. Mas eu tenho que ter um cheiro disso para fazer. Esse funil inverso. Então, assim, planejamento de vendas, meta e estratégia. Estratégia de novos, funil de novos. Estratégia de outbound, né? O que eu vou fazer em cadência? Com quem eu preciso falar? Quais são os argumentos para cada um? O que eu vou fazer por e-mail? O que eu vou fazer por telefone? O que eu vou fazer por LinkedIn? O que eu vou fazer por WhatsApp? O que eu vou fazer nos grandes eventos de ativação que eu vou patrocinar? Toda essa ideia, no teu planejamento, ela é feita antes de começar, depois você conserta, né? E na base, Lúcia? Base é um mapa de oportunidades. Dos clientes que eu tenho, dos produtos que eu posso oferecer, ou dos serviços que eu quero vender, capacitação, treinamento, produto 1, produto 2, produto 3, se é indústria, né? Qual é o potencial que esse cliente tem de comprar de mim e quem é que eu vou atacar primeiro? Porque daqui, Dani, são desses números aqui, eu podia parar por aqui para falar de planejamento. Terminei a parte de planejamento. Está planejado. É porque daqui que eu vou tirar a minha rotina. O volume de ligação que eu tenho que fazer, o volume de artigo que eu tenho que postar, o volume de eventos que eu tenho que fazer. Tudo que eu vou fazer para vender esse ano vai derivar do meu funil de novos, que vem em inbound e outbound, né, com as cadências próprias e tudo mais, provocações de reuniões, feiras e tudo mais que você vai fazer, e da tua análise de base para entender potencial e desdobrar e entender como é que você vai fazer isso. Então, assim, com isso bem desenhado, você estrutura a equipe, estrutura o marketing, e aí, meu irmão, ó, vamos para cima, avaliar se a gente tem os recursos, que é o ponto número 3, né? O que seriam os recursos? Tem uma infraestrutura? Às vezes, assim, eu vejo empresas grandes que atendem clientes, assim, com um número de WhatsApp. Aí eles ficam ali disputando o WhatsApp, que é o número que as pessoas estão fazendo contato. Tá todo mundo falando pro WhatsApp, comprador, suprimentos, tá todo mundo falando pro WhatsApp. E aí tem um único número, não dá mais. Então tem coisas que engargalam, tem que desobstruir o que está engargalando para fazer números agressivos. Então olhar para a infraestrutura, olhar para pessoas. Gente, por favor, quando vocês olharem para pessoas em vendas, considerem 2 coisas que vocês sempre esquecem. As pessoas tiram férias uma vez por ano. Então elas não trabalham 12 meses, elas trabalham 11. E não pode ser uma surpresa e nem uma desculpa de não ter batido meta naquele mês, porque fulano está de férias. Porque isso tem que estar na conta, antes de começar a história. Você dá risada, mas é real, meu amigo. Eu tenho Você chega numa certeza. reunião... Oi? Tenho certeza, já passei por isso também. Você chega numa reunião e fala assim, puxa vida, por que vocês não bateram meta? Não, porque esse mês tinham 2 pessoas em férias. Claro que você não planejou isso. Que surpresa, né? É uma surpresa. Ou ainda, você entra na empresa, você vê o planejamento anual, pô, o mercado está bombando, ele tem potencial para exceder todo tipo de coisa que você pode imaginar. Aí eles falam, não, nós vamos colocar 10 Inside Sales em janeiro, mais 10 em fevereiro, mais 10 em março. O mercado suporta, tem para quem vender, só que ainda não está estruturada a área que vai fazer o rampeamento, ainda não tem um Sales Ops estruturado, ainda não tem um programa de onboarding estruturado. Então, aqueles números que aqueles 10 que entraram em janeiro, que você está considerando em fevereiro, não vão acontecer, não vão. E a incompetência está no planejamento. Porque o planejamento tem que considerar que as pessoas têm um ramp-up. Ninguém entra produzindo agora. Dependendo do que você vende, a pessoa pode demorar 1 mês e meio ou 2 para começar a Às vezes produzir. até mais, né? Para chegar numa meta cheia, às vezes demoram vários meses. Não, meta cheia vários meses em É. empresas muito complexas de B2B, que os ciclos são longos. Às vezes o cara demora 6 meses, 8 meses para fazer a primeira venda. Então, esses pontos eles têm que ser considerados no planejamento. Assim, aquela história, né? 2 mulheres grávidas não têm um filho em 4 meses e meio. Não é? É isso, não tem. Vai ter todo mundo novo. Não adianta dizer, não, mas será que 5 novos não fazem? Não fazem mesmo. Tem que esperar o tempo ali de amadurecimento. Então, assim, olhem com cuidado para pessoas, para esse dimensionamento. A parte de conhecimento, a gente sabe fazer?
Seja honesto, você está numa escalada, você não sabe fazer direito, chegar assim, às vezes a gente entra num cliente e resolve uns problemas para ele que ele, assim como consultoria externa, e que está vivendo esses problemas dia e noite em dezenas, em centenas de empresas, né? Eu falei da Take aqui porque eles me permitem, eles são um sucesso absoluto. Tá? Quem estiver precisando de integração com o WhatsApp é melhor do Brasil. Mas assim, eu não costumo falar o nome dos meus clientes, só quando o exemplo é positivo. Assim, gente, como é inteligente a gente não saber uma coisa e buscar a ajuda de quem sabe. Olha, Daniel, eu tinha mestrado em comportamento do consumidor e estratégia de marketing. Eu fiz mestrado nisso há quase 20 anos atrás. Inbound marketing, há 20 anos, era chamado, sabe como? Marketing de relacionamento. A minha dissertação de mestrado é sobre isso. Eu fiz justamente no Unibanco, lá no banco que você gosta, da família Moreira Salles, né, que agora é Itaú. E assim, só quem fazia isso eram os grandes bancos que tinham base de dados. Mas eu te falo, meu amigo, há 5 anos atrás, mais ou menos, quando eu entrei na RD e eu comprei a ferramenta deles, eu aprendi coisas de marketing que eu não imaginava que existiam. A gente tem humildade de comprar, eu comprei a ferramenta, comprei a implantação, e na época, 5 anos atrás, quem fazia o marketing na DNA era eu mesma. Então, eu participei das calls Legal. com o time de implantação deles e aprendi a usar e aprendi a metodologia. Cara, comprar conhecimento é uma coisa cara e difícil. Se você tem como você comprar e acelerar o teu negócio, com consultorias especializadas, seja na área de venda, seja na área de CS, seja na área de TI, seja na área que for, tributária, como é Você importante corta caminho, né? a gente dá saltos quando a gente contrata. Quem já vivenciou isso, já quebrou a cabeça. Você vai chegar lá como gestor, você vai chegar lá como CEO, só que essas idas e vindas demoram, né? Pagar por isso, tem alguém que já pagou durante muito tempo para isso, que pode acelerar para você, né? E a questão de ferramentas, Dani, assim, eu não sei se você passa por isso também, por onde você anda, mas assim, já está na hora das empresas serem realistas. Existe uma guerra entre ferramentas que um quer invadir o mercado do outro. Ferramentas de automação de marketing estão entrando em CRM estão entrando em automação, e aí eles não querem abrir API em determinados fatores, de uma para outra. Cara, nós estamos falando de planejamento de vendas, falamos de meta, falamos de estratégia, vamos botar isso para rodar. Tecnologia tá para uma empresa, assim como eu costumo dizer, as veias estão para o corpo humano. Tecnologia é a veia de processo e gestão. Imagine que assim, a veia circula oxigênio e que leva oxigênio para a célula, né? Circula o sangue que leva oxigênio para a célula, que dá energia e faz o corpo se movimentar. O que faz uma organização tomar decisões certas é informação. Informação só pode ser produzida com tecnologia, com ferramentas boas que levam para os lugares que as pessoas precisam da informação e que tragam. Aí você trabalha com uma ferramenta de automação que manda a informação para o CRM e depois tchau. Só vai voltar quando der lost ou quando der win, quando der perdido ou ganho, né? Cara, não dá. Não dá. Não dá para você fazer isso, é um suicídio. Não pode. Você tem que ter ferramenta de automação que converse com o teu CRM. Essas informações, elas têm que ir e voltar o tempo inteiro, gente. Você colocou um cliente que veio do marketing na mão de um vendedor, ou ao contrário, não sei, um rep, de um executivo de vendas, como você chama. Ou o executivo de vendas cadastrou um negócio no CRM dele. O marketing não fica sabendo? Nunca mais esse cara vai ser ativado? Não volta? Como é que essas coisas estão? O executivo de vendas evolui com este cliente e adiciona uma série de informações que seriam impossíveis você buscar por formulário. Só numa conversa, numa visita, ele entra com todas aquelas informações do CRM em texto. Ninguém vai ler texto, só ele. Não vai fazer parte da inteligência que vai para o planejamento dos próximos negócios, das próximas rodadas de planejamento. Assim, ferramentas é uma coisa que você tem que quebrar a cabeça e montar um stack, que vocês chamam, né? Montar uma base de ferramentas que elas se conversem. Tem ferramentas que são excelentes. Eu mesma contratei algumas lá para a empresa, específicas para algumas coisas. Uhum. E assim, ferramentas excepcionais. Só que chega lá, não conversa com um ferramental e tal. Começa a dar pau em olhar o funil. Eu já briguei com todo mundo. Chega, eu não quero mais saber. Se não integrar, não fala, eu não quero. Não tem conversa, não tem explicação. Abre o funil. Eu quero ver o funil. Eu quero ver a situação do funil. É daqui que eu vou. Não adianta você querer me explicar. Se não tiver um funil pela frente, não tem uma conversa. Tipo um médico. Você vai no médico, o cara quer o quê? Exame de sangue, urina, ele tem uns indicadores dele lá, não tem? Para vendas tem indicador. Se você não puder olhar os indicadores, você começa, não, mas esse aqui entrou pela ferramenta tal, e aí aqui a entrada é diferente. Diferente o quê, minha irmã? Não, peraí. Então, cuidado com ferramenta em termos de recurso.
Falamos de tudo. E aí a gente vai para a execução. Para a gente fechar planejamento, não tem como falar de planejamento e não falar de execução, porque ele Não, continua na execução. não faz O sentido, planejamento né? não termina na reunião de planejamento estratégico. A gente começa a executar esse planejamento. E essa disciplina é fundamental. Para isso, processos bem definidos, rotinas bem definidas, expectativas do que se espera naquela execução são fundamentais. Às vezes eu olho o funil, ele está distorcido, deixa eu assim, gente, o que está acontecendo? Está engargalado nessa fase? Aí eles olham para mim e falam assim, está na cadência. Eu sei que está na cadência, Zé. Cadência automática. Agora, peraí, está na cadência, então a cadência está ruim. Vamos rever a cadência. Sabe aquela história assim? Não é só lavei minhas mãos porque eu fiz. Estamos fazendo? Assim, está bem definido esse processo? Está trazendo o número que a gente quer? Porque se não tiver, não tem que mexer. Isso tudo é vivo. A gente faz consultoria em empresas e a gente mesmo escreve playbook e daqui a pouco a gente está revendo, está melhorando. O produto do cliente mudou, o mercado mudou, tem mais alguma coisa para vender junto. Isso são coisas vivas, tem que se manter atualizado ali, né? Mexendo. Então, assim, a importância das integrações, né? Que eu falei das ferramentas de ir e voltar da ferramenta de automação para a ferramenta CRM. Eu botei essas imagens porque são as ferramentas que eu uso. Eu sou fã do Mosquite também, tá? Porque ele tem uma integração com o RD que é imbatível. Eu adoro a automação deles. Então, eu falo, já tive CRM, passei meus clientes para eles. E, assim, tudo que acontece aqui vem para cá e tudo que acontece aqui em campo fechado vem para cá. Boa. Então, assim, não tem ferramenta, a não ser que você compre um Salesforce Pardot, um HubSpot integrado, que também fazem a mesma coisa. Mas se você quiser usar Salesforce com outra ferramenta, você vai penar. Se você quiser usar Pipedrive, vai penar. Então, assim, faz uma duplinha, pode ser a que for, mas eles têm que ser apaixonados um pelo outro, ou a gente vai se dar mal aí nas informações, tá? Bom, disciplina na execução, e aí acompanhamento e correções, né? Quando eu falo de disciplina da execução, Dani, eu gosto muito de falar da Ambev. A Ambev é uma empresa com muito resultado bom. São referência nisso, né? Eles são referência em disciplina da execução. A DNA é uma empresa de engenheiros. A maior parte dos nossos consultores são engenheiros. Então, a gente é catedrático ali, assim, faz as coisas de uma forma muito disciplinada mesmo. Então, a gente faz na gente, faz para os clientes e ensina eles a fazerem, a gente acredita que isso gera resultado. Então, olhar e corrigir, né? Estamos disciplinados na nossa execução. É muito fácil perder disciplina da execução, Dani. Quer ver um exemplo claro? A gente estabelece que vai olhar uma vez por semana no playbook, vendas vai sentar com marketing, vai discutir estratégia, vai entender os números do funil de marketing, de vendas, pensar em ações novas para o marketing, integrações. Faz um dia. Pô, a reunião foi de boa pra caramba, um monte de ideia. Aí vai fazer. Dá tão certo que os números de venda explodem. Explodem tanto que semana que vem não dá mais tempo de fazer a reunião. E aí marketing também começa a correr, e eles começam a brigar, e marketing começa a apagar incêndio. Essa reunião que era para ser uma vez por semana, passa a ser uma vez por quinzena, passa a ser uma vez por mês. Depois, sabe quando é que ela acontece? Quando tá tudo ferrado. Quando é para apagar os incêndios, e aí todo mundo já com aquela animosidade, vendas brigando com marketing. Por quê? Por falta de disciplina de execução. Ah, tudo bem, não precisa reunir. Precisa sim. Vamos ver o que deu certo. Vamos rememorar também o que deu. Não precisa reunir só quando está ruim. Precisa tá ali vibrando todo tempo. Então, assim, essa questão de disciplina de execução, a gente é bem chato com isso. Tem um sócio meu, Eduardo, que toca alguns projetos grandes aí também, MV sistemas para os grandes hospitais no Brasil, é uma das líderes no Brasil, em Recife, uma empresa brasileira. Legal. E chamam ele lá de general, ele é o capitão. Capitão. Assim, ele é o disciplinado que bota todo mundo em cadência. E a equipe comercial não gosta muito, né? Volume de reunião, volume de visita, tem que conferir. Então, a gente vem para acompanhamento e correção. Então, assim, nossos indicadores estão dentro do previsto, tá tudo ok, vamos para frente, vamos continuar fazendo o que nós estamos vendo. Não estão? Por que não estão, né? Vamos olhar para os KPIs. É abrir funil, meu amigo. O que a gente esperava? O que a gente planejou? Aquela nossa meta de vendas, ela se desdobrou em números que a gente construiu lá no segundo slide, depois que eu saí lá da meta, que é o funil de novos, o funil de base, o mapa de oportunidades. Está aqui. E aí? Está acontecendo o que a gente previu? Aqui é o de novos, né? Poderia abrir o painel de mapa de oportunidades. Aquele mapa de oportunidades, ele se desdobra em atividades, em visitas, em calls, em vendas novas, em penetração de produto, uma série de outros indicadores, né? Então, assim, está batendo? Planejamos isso no mês. Por dia tinha que ser isso. Já passaram 10 dias. Deveríamos 10 vezes isso, 10 vezes isso, 10 vezes isso, deveríamos estar aqui. Tem número com vírgula, né? E aí, estamos ou não estamos? Não estamos. Não geramos o que tínhamos que gerar. Não geramos de leads o que tínhamos que gerar. Puxa, não geramos os leads, mas aumentou o MQL, então tá excelente.
Então nós vamos arrebentar, mas não arrebentou. Então você olha aqui, você já sabe que o marketing abriu a peneira do MQL, mandou mais lixo. Como é que você sabe disso, Lúcia? Olha a nossa taxa de conversão prevista em planejamento e olha quanto ela está aqui. Ó. Se a gente previu, é porque tem uma história, é porque tem uma ideia do que se acontece, um benchmarking de mercado e tal. Como é que está menor? Se está menor, é porque certamente está vindo coisa mais qualificada. Ou pode estar tendo erro no SDR, né? E aí você tem que entrar e ver a operação mesmo. Mas você tem duas hipóteses, é uma ou outra. Mudou o SDR? Não, são os mesmos SDRs. O SDR não desaprendeu de um mês para o outro. Alguma coisa está errada. Será que vendas pediu para eles fecharem a peneira? Vamos olhar os losts, vamos ver se está dando lost no que está bom. Então, entra na operação, tem que acontecer, simples assim. Depois que você programa a maquininha e ajusta, tá lidando com gente, é com jeitinho, é com carinho, às vezes é com porrada também. Mas entre tapas e beijos, o negócio tem que rodar aqui. E quando você olha aqui, aí ó, você vem para cá, precisava de 12, está com 7. Então, mas aí você vê onde é que está o problema. O problema começou aqui, na verdade, mas piorou aqui, ó. O que está faltando? Faltando material rico, faltando webinar, faltando coisa que converta. Landing page, CTAs, eventos. Aí tem que trabalhar, arregaçar a manga aqui e fazer, né? Então, é olhando para o número que a gente vai olhar. Estamos cumprindo o volume de atividades, entregas? Porque se não tivermos, temos que arregaçar a manga e fazer mesmo, né? Esse que é o caminho. Bom, você tem mais alguma coisa para falar aí sobre planejamento? Alguma coisa que você gostaria de dizer, Dani? Não, acho que você cobriu todos os pontos relevantes aí. Acho que não tem mais desculpa para quem está assistindo a gente não se planejar. Eu acho que o direcionamento está todo aí. Muito legal, Lúcia. Ó, Dani, se a gente tivesse mais tempo e vai ter em outras oportunidades, assim, tudo isso que a gente conversou na prática, assim, tem muitos desdobramentos. Eu não quero ser simplista, nem dizer que é papu, que é tudo simplesinho e rápido, assim. É simples, nada é tão complexo. Mas tem só desdobramentos para aprimorar mesmo, para tornar mais preciso, né, o planejamento de vendas. Eu customizei a apresentação e o pitch para caber dentro do escopo, né, do objetivo. Então, assim, já que a gente não tem mais nada, eu queria deixar uma frase pessoal, né? Uma frase de Henry Ford que eu gosto bastante. Se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. A RD colocou na parede, eles gostaram tanto disso no workshop que depois eles colocaram na parede da sala. Quando a gente acha que pode ou que não pode, em ambos os casos a gente está certo porque a gente vai agir para isso. Mas antes da gente agir, a gente tem que planejar. A gente é racional, somos responsáveis por empresas, por pessoas, por clientes, por uma imagem no mercado, né? Então o planejamento, sem dúvida, ele é fundamental para a gente fazer o que a gente quer. E a gente está à disposição para dúvidas. Meu LinkedIn é Lúcia Harasemiv. Eu estou nas redes sociais ou a própria DNA. Estou à disposição para tirar dúvidas ou aprofundar em qualquer coisa que o pessoal queira. Tá bom? Maravilha. Estou cumprindo aí uma promessa aí que eu fiz para muita gente. O pessoal estava pedindo esse tema, que a gente não tinha falado ainda sobre isso nos outros eventos. Então, obrigado demais. Como sempre, conteúdo muito, muito bacana e muito didático para o pessoal que está assistindo. E obrigado pela parceria, obrigado por tudo, Lúcio. Sempre realmente um privilégio poder trocar ideias e falar sobre vendas com você. O privilégio é todo meu. Muito obrigado por tudo também, Dani. À disposição. Até breve. Curtam muito, pessoal. Assistam o máximo de palestras, tem muita gente boa, muito tema relevante. Eu vou assistir todas as palestras no percurso inteiro aí. Com certeza, nas minhas janelas eu vou estar ligadinha com vocês. Tá bom, Maravilha. Dani? Obrigado, gente. Vamos curtir mesmo, porque é muito conteúdo bom da galera que está fazendo diferença aí no nosso mercado. Beijo grande e até a próxima. Até a próxima. Tchau, querido.